galera, beleza? Hoje a gente está aqui para falar de mais um animal, só que esse é diferente, é um canídeo, que é sobre, hoje a gente vai falar sobre o lobo-guará, então bora lá. O lobo-guará, com o nome científico de Crurson barsurus, também conhecido como guará, aguará, agaraçu, lobo de crina, lobo de juba e lobo vermelho, é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul e o único integrante do gênero Crursun. Provavelmente a espécie vivente mais próxima é o cachorro-vinagre, que também em breve falarei sobre ele. Ocorre em savanas e áreas abertas no centro do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, sendo um animal típico do Cerrado. Foi extinto em parte de sua ocorrência no sul, mas ainda deve ocorrer no Uruguai. No dia 29 de julho de 2020, o lobo-guará foi escolhido para simbolizar a cela de R$ 200. É o maior canídeo da América do Sul. Pode atingir de entre 20 e 30 quilos de peso e até 90 centímetros da altura da canela. Suas pernas longas e finas e a densa pelagem avermelhada lhe confere uma aparência inconfundível. O lobo-guará é adaptado aos ambientes abertos das savanas sul-americanas, sendo um animal crepuscular e onívoro, com importante papel na dispersão de sementes de frutos do cerrado, principalmente a lobeira. Solitários, os territórios são divididos entre um casal, que se encontra no período do estro da fêmea. Esses territórios são bastante amplos, podem ter uma área de 23 quilômetros. A comunicação se dá principalmente através de marcações de cheiros, mas também ocorrem vocalizações semelhantes a latidos. A gestação dura até 65 dias com os recém-nascidos de cor preta, pesando entre 340 gramas. Apesar de não ser considerado em perigo de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e os Recursos Naturais, mas todos os países que ele ocorre, a classificação em grau de ameaça, apesar de não ser saber a real situação das populações, estima-se que cerca de 20 mil animais na natureza, sendo um animal popular em todos os zoológicos, está ameaçado de extinção, principalmente por causa da destruição do cerrado para ampliação da agricultura, atropelamento, caça e doenças advindas causadas pelos cães domésticos. No entanto, é adaptado e tolerante às alterações provocadas pelo ser humano. O lobo-guará ocorre atualmente em áreas de Mata Atlântica já desmatadas, onde não ocorria originalmente. Algumas comunidades carregam superstições sobre o lobo-guará e podem até nutrir certa aversão ao animal, mas, em geral, o lobo-guará provoca simpatia em humanos e por isso é usado como espécie de bandeira na conservação do cerrado. O lobo-guará também é conhecido como guará, aguará, aguaraçu, lobo de crina, lobo de juba ou lobo vermelho. O termo lobo, origem do latim lupus, guará e aguará, se origem do tupi-guarani, aguará pelo penugem. Aguaraçu veio do termo para Guará Grande. Os termos de origem guarani, tupi-guarani, são comuns na Argentina e Paraguai, aguarazu. Mas outros países de língua espanhola têm outras denominações, como borexi na Bolívia e lobo de cri no Peru, lobo de crin em espanhol e mares of wolf em inglês, são alusões à crina da nuca. A espécie foi descrita em 1815
por Jonathan Kraft e William Wilshire, inicialmente como Canis prassus. Lawrence Ockham o classificou como Vulpes cronxa e, somente em 1839, Charles Holmes Smith descreveu o gênero Crixon. Posteriormente, outros autores consideraram como integrante do gênero Canis. Apesar de ser pertencente ao gênero Canis e Vulpes, possui semelhanças morfológicas. O lobo-guará não é intimamente relacionado a esses gêneros. Estudos moleculares não demonstram relações ao gênero Crucilia, como este canídeo. O lobo-guará é um dos canídeos endêmicos. O lobo-guará é um dos canídeos endêmicos da América do Sul, juntamente com o guraxim do mato, o cachorro vinagre e o gênero Licalopes. Tal grupo é monofilético. Segundo estudos genéticos, mas estudos morfológicos incluem Nycteprus, que origina na Ásia. Um estudo compara a anatomia cerebral de vários canídeos publicados em 2003, colocando o lobo-guará como aparentemente do lobo das Malvinhas e do gênero Lycopex, considerado pelos autores como Pistolepes. Os estudos moleculares corroboraram que o lobo-guará tem ancestral comum exclusivo como o lobo das Malvinhas, que viveu aproximadamente 6 milhões de anos. Entretanto, estudos genéticos recentes situam o lobo-guará como mais próximo filogenética do cachorro vinagre, formando claro que o grupo irmão de outro qual pertence todos os canídeos sul-americanos, como cachorro do mato de orelhas curtas, o guraxim do mato e o gênero Lepex. Tal clado dividiu os outros canídeos sul-americanos há cerca de 4,2 milhões de anos, e os gêneros Cripes e Espetos divergiram há cerca de 3 milhões de anos. Não são conhecidas muitos fósseis de lobo-guará, e os que foram descobertos são originários do Holoceno e Pleistoceno superior, desenterrados no Planalto brasileiro, indicando que a espécie também evoluiu somente nas áreas abertas do Brasil central. Também não são reconhecidas subespécies. O lobo-guará é um canídeo endêmico da América do Sul e habita pradarias e matagais do centro desse continente. Sua distribuição geográfica vai de Foz do Rio Parnaíba, do nordeste do Brasil, passando pelas terras baixas da Bolívia, o leste dos Pampa del Guelche, no Peru, e o Chaco Paraguai, até o Rio Grande do Sul. Evidências da presença do lobo-guará na Argentina pode ser encontrada até o Paragésimo 30, com avistamentos recentes em Santiago del Estero. Provavelmente o lobo-guará ainda ocorre no Uruguai, dando que a espécime foi avistada em 1990, mas desde então não há registro da espécie no país. É o fato que o lobo-guará desapareceu em muitas regiões nos limites sul da distribuição geográfica, ocorrendo quase que somente até a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Interessante, o desmatamento da Mata Atlântica nas regiões sudeste e leste do Brasil favoreceu a expansão de sua distribuição geográfica para as áreas mais aonde não habitavam. Por essa razão, os registros em áreas de Mata Atlântica do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais aumentaram nos últimos anos. No Pantanal, o lobo-guará ocorre em terras altas no Alto Paraguai, mas evitam as terras baixas da planície Pantanal. Há registros esporádicos nas áreas em
áreas de transição do Cerrado com a Amazônia e com a Caatinga. A espécie pode ocorrer acima de 1.500 metros de altitude. O habitat do lobo-guará se caracteriza principalmente por campos abertos, com vegetação arbustiva, e áreas de florestais com o dorsal aberto, sendo um animal típico do cerrado. Também pode ser encontrado em áreas que sofrem inundações periódicas e campos cultivados pelo homem. O lobo-guará prefere ambientes com baixa quantidade de arbustos e vegetação com pouca densa. Áreas mais fechadas são utilizadas para descanso durante o dia, principalmente em regiões alteradas antropicamente. Nessas áreas alteradas podem ser observadas em campos cultivados plantações de eucaliptos em até suburbanas. Apesar de a espécie pode ocorrer em ambientes antropóticos, é necessário que façam mais estudos para qualificar o grau de tolerância do lobo-guará às atividades agrícolas, mas alguns autores sugerem a preferência por áreas modificadas pelo homem, em oposições às áreas florestais bem preservadas. É o maior canídeo da América do Sul, atingindo entre 95 e 155 centímetros de comprimento, com uma cauda medida entre 38 a 55 centímetros de comprimento e atingindo até 90 centímetros na altura das cenélias. Pesar entre 20,5 e 30 quilos, não havendo diferenças significativas no peso de machos e fêmeas. Um animal difícil de confundir com os outros canídeos sul-americanos por causa de suas longas pernas finas, densa pelagem avermelhada e grandes orelhas. A forma esguia da espécie provavelmente é uma adaptação ao deslocamento em áreas abertas cobertas por gramíneas. O lobo-guará é um animal crepuscular, mas seu padrão de atividade está mais relacionado com a umidade relativa do ar e com a temperatura semelhante ao observado com o guaxinim do mato. Os picos de atividade ocorrem entre 8 e 10 horas da manhã e 8 e 10 horas da noite. Em dias frios ou nublados, podem ficar ativos durante todo o dia. É provável que utilizam os campos abertos para forragear as áreas mais fechadas, como a matas ciliares, mas para descansar principalmente nos dias mais quentes. O lobo-guará não é considerado uma espécie ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, por causa de sua ampla distribuição geográfica e pela capacidade de adaptação e ambientes modificados pelo homem, mas tem se observado um declínio nas suas populações, e a espécie pode estar em alguma categoria de ameaça em breve. Por isso, a UICN classifica o lobo-guará como uma espécie quase ameaçada. Até 1996, o lobo-guará era uma espécie vulnerável pela União Internacional. Ele também consta na apêndice 2 da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção, CITES, que não o caracteriza como uma espécie ameaçada, mas atenta para quem não se houve medidas para a sua conservação. A espécie pode entrar em alguma categoria de ameaça no futuro. A lista no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICBio, no Brasil, que sugere os mesmos critérios da UCN, considera o lobo-guará como uma espécie vulnerável. Por esses mesmos critérios, nas listas estaduais brasileiras, também o considera uma espécie em situação mais problemática. É uma espécie vulnerável na lista de São Paulo e Minas Gerais, enquanto na lista do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o lobo-guará é considerado como em perigo.
e em criticamente perigo, respectivamente. No Uruguai, apesar de não haver uma lista como a do Brasil e da UCN, ele é titulado como espécie com prioridade para a conservação. Na Argentina, não é considerado em perigo crítico, mas se reconhece que suas populações estão em declínio. Encontra-se fragmentada a situação do lobo-guará na Bolívia e no Paraguai é incerta. Mesmo com incertezas, o lobo-guará é protegido contra a caça em todos os países que ocorre. A maior ameaça à sobrevivência do lobo-guará é representada pela convenção das áreas vegetais nativas em campos cultivados. Apesar de ser notável tolerância a ambientes alterados antropicamente, a falta de ambientes ótimos para a reprodução da espécie é um fator predominante na alta mortalidade dos filhotes. Nessas áreas antropizadas, atropelamentos também são importantes causas de mortalidade, principalmente de animais jovens. O contato com cães domésticos também é prejudicial ao lobo-guará, suscetivelmente a contrair mesmas doenças. E um dos principais problemas a serem resolvidos, apesar de não ser sabe ao certo se ele está ameaçado de extinção. As atitudes e opiniões dos seres humanos sobre o lobo-guará variam ao longo das populações, indo desde o medo e a tolerância até a aversão. Em algumas regiões do Brasil, acredita-se que partes de seu corpo ajudem a curar bronquite, doenças nos rins e até picada de cobra. Também acredita-se que possa trazer boa sorte. Essa parte pode ser dentes, o coração, as orelhas e até mesmo fazerem fezes secas. Na Bolívia, acredita que se montar uma cela feita de couro de lobo-guará protege da má sorte. Apesar dessas superstições, não existe uso em larga escala de parte desse animal. Em julho de 2020, o Banco Central do Brasil anunciou que lançaria uma nota de R$200 cuja estampa traria uma imagem do animal. A nota foi lançada oficialmente em 2 de setembro de 2020, quando o banco explicou que em 2001 o lobo-guará tinha o terceiro mais votado pelo público para estampar as notas de reais, atrás apenas da tartaruga marinha e do mico-leão dourado. Ele também já foi representado na moeda de 100 cruzeiros reais, que circulou no Brasil entre 1993 e 1994. Esse incrível animal é um símbolo do Cerrado. Esse animal é o símbolo do Cerrado do Brasil. E eu espero que esse animal não fique mais ameaçado de extinção. E também porque ele é um belíssimo canídeo brasileiro. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e até mais!